Voltando para o Congresso, que está em recesso, mas os assuntos continuam. A Câmara dos Deputados nega ao ministro Flávio Dino, do STF, a existência de desvio de emendas parlamentares e garante que age com transparência. Mais uma vez, Beatriz Souza aqui com a gente. Como é que foi o posicionamento da Casa nessa polêmica sem fim, Beatriz? Pois é, Tiago, a resposta, então, por meio da advocacia aqui da Câmara dos Deputados para o Supremo Tribunal Federal, em específico para o ministro Flávio Dino, é de que esse processo de indicação de emendas parlamentares de comissão seguiu todas as regras de transparência. A advocacia ainda enviou documentos, que comprovam que essa indicação dessas emendas foram feitas de forma regularmente deliberada e aprovada. Nesse envio dessa documentação, a advocacia da Câmara diz o seguinte, que os beneficiários indicados coincidem com os que efetivamente receberam os recursos, o que, segundo a advocacia, afasta a configuração de peculato desvio. Essa, então, foi a apresentação, da advocacia da Câmara dos Deputados sobre o questionamento feito pelo ministro Flávio Dino, sobre a destinação e distribuição também de emendas parlamentares, que ele pediu, além da Câmara dos Deputados, para que 21 partidos, num prazo de 10 dias, explicassem, então, sobre a destinação dessas emendas parlamentares. O ministro também pediu detalhes sobre a tramitação interna dessas indicações de emendas parlamentares de comissões, no caso aqui da Câmara dos Deputados. E a gente tem, inclusive, mais uma resposta que chegou agora há pouco, que é do partido União Brasil, que disse que a direção nacional da legenda não exerce qualquer controle sobre a destinação de emendas parlamentares, o que o presidente do partido não possui cotas, reservas ou mecanismos para distribuir recursos do orçamento. Até o momento responderam, então, o Partido União Brasil, o Partido MDB, o Partido PL de Valdemar Costa Neto, que foi onde começou toda essa história, dessas emendas parlamentares, após ele ter ali indicado, sem ter nenhum tipo de cargo, qual seria o destino dessas emendas. O partido também PSDB, que até o momento se manifestaram essa cobrança, feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e a gente, claro, vai seguir acompanhando as demais respostas e qual será também a decisão do ministro Flávio Dino a respeito de tudo isso que os partidos estão dizendo e também a Câmara dos Deputados. Volto com você, Tiago. Os partidos têm um prazo para dar um posicionamento, fazer um posicionamento em relação às emendas, e aí a Câmara também está se posicionando. Até daqui a pouquinho, Beatriz, Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Ô Dora, essa é uma história sem fim. E essas justificativas da Câmara dos Deputados, hein? Essas justificativas colam ou não colam? Olha, primeiro que eu acho que vai ter fim. Por mais longo que seja, vai ter fim. Tem uns inquéritos bem bons, dezenas de inquéritos correndo lá no Supremo Tribunal Federal, todos envolvendo parlamentares e desvio de emenda. Na hora que meia dúzia for para a cadeia, esse negócio é capaz de se acertar. Agora, com relação à palavra da Câmara, vamos e venhamos, Não está exatamente em condições de credibilidade. Desde agosto de 2024, quando o ministro Flávio Dino resolveu pegar esse touro à unha, é que a Câmara, na época, na figura do Arthur Lira, então presidente da Câmara, vem se comprometendo a cumprir os preceitos de transparência, rastreabilidade, etc., e não cumpre nada. Cumpre uns, depois arruma os outros desvios, e cada hora parece uma fraude diferente. Agora é essa, do uso das emendas por dirigentes partidários, coisa que o Valdemar confessou, recuou, e agora os outros partidos estão deixando ele falando sozinho. Touro à unha, como dizia a Marchinha, touradas em Madrid, não é, Dora Kramer? E também o ministro Flávio Dino no encalço dos congressistas. E seguindo a rota do dinheiro, Não é o que a Câmara, na resposta da Câmara, não é o que diz a investigação. Denise. Exatamente. O que serviu de alerta, inclusive, em parte, foi o fato de um estudo da Transparência Brasil, divulgado em 13 de julho, ter demonstrado que 7 bancadas da Câmara destinaram 1,3 bilhão de reais em emendas parlamentares de comissão ao longo de 2025, dá 16% do montante de recursos indicado pela Câmara, mas foi registrado apenas em nome das lideranças partidárias.
obrigatórias, não do deputado que teria indicado efetivamente a destinação de recursos. A Comissão de Saúde concentrou maior volume de emendas de liderança, a 818 milhões em 808 indicações entre fundos municipais e, segundo a Transparência Brasil, esses recursos continuam operando com lógica semelhante ao antigo orçamento secreto. Portanto, não tem transparência da destinação efetiva de recursos e qual foi o deputado que indicou. Então, entra como uma emenda de bancada, a liderança assume e segue-se adiante sem qualquer fiscalização. E vale lembrar que as emendas parlamentares estão representando 25% do que o governo teria de orçamento livre para as despesas chamadas de não obrigatórias, mas boa parte dessas despesas é obrigatória sim, porque é para funcionamento da máquina pública, é para pagar conta de luz, é para pagar salários em várias áreas, então se torna-se uma despesa obrigatória que o governo não pode cortar. Então, no mínimo o que se quer é transparência da destinação de um volume imenso de recursos que pesa muito no orçamento.